invocando aí as bênçãos de Nossa Senhora de Fátima, iniciamos hoje a nossa sessão do Pleno. Discussão e aprovação das atas, as atas virtuais do dia 11 a 15, de 18 a 22, e a sessão ordinária por videoconferência do dia 20. Algum acréscimo, alguma coisa a dizer? Todos concordam? Proclamo, então, aprovada. Bem-vindos os que estavam de férias, desembargador Amilcar e desembargador Glauber Rego. Registro as ausências do desembargador Vivaldo Pinheiro, que está no encontro de presidentes, desembargadores Ibanez e Cornélio, e também desembargador Saraiva. Esses estão ausentes, justificadamente. Então, havendo quórum, iniciemos aí a sessão jurisdicional. Chamando o primeiro processo, número 080-2185, 19 de 2018, da relatoria do desembargador Gilson Barbosa. Em mesa, presidente. Tem a sustentação oral do doutor Cildilon Maia Tomás do Nascimento. Está em mesa? Está na sala? Sim, senhora presidente. Pois não, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Saúdo desembargadora Zeneide, que hoje honrosamente preside essa sessão, a desembargadora Judite, os senhores desembargadores. O caso que nos traz hoje à tribuna trata-se de uma ação penal originária, na qual se imputa ao senhor Sérgio Fernandes de Medeiros, atual prefeito do município de Serra Negra do Norte, as condutas de infringir o caráter competitivo da licitação e de desviar recursos públicos para pagamento de dois contratos, um de assessoria jurídica para a comissão de licitação do município, outro para assessoria contábil para o município. A defesa do senhor Sérgio postulou nestes autos, excelências, no ano passado, já no primeiro ano de vigência da lei anticrime, a celebração de acordo de não persecução penal, o que foi rejeitado pelo órgão do Ministério Público naquele momento, ao argumento de que a soma das penas da conduta de desvio e de fraude à licitação ou prejudicialidade ao caráter competitivo da licitação excederiam o mínimo de 4 anos para a celebração de tal negócio jurídico-processual. Ocorre que, posteriormente a tal manifestação ministerial, sucederam alguns fatos que são relevantes em relação a este ponto da demanda. O primeiro deles é que os demais investigados das condutas narradas na inicial foram denunciados no primeiro grau de jurisdição e o foram tão somente pela conduta do crime previsto na lei de licitação e não pelo desvio. Lembrando-se que a denúncia lançada neste processo não faz menção a que o prefeito teria praticado esse desvio em seu próprio favor. O segundo fato relevante é de que foram celebrados acordos de não persecução cíveis nas duas ações de improbidade administrativa propostas com base nesses mesmos fatos, nas quais a pena que foi negociada foi o ressarcimento ao erário da diferença que na petição inicial entendeu o Ministério Público deveria ter sido pago e que foi a mais. Esses contratos, cabe destacar, eles haviam sido suspensos desde o 2º ou 3º mês de execução por força de uma medida cautelar cível que foi proposta de forma antecedente a essas ações de improbidade. E aqui o terceiro fato mais relevante é que, não tendo sido os co-investigados
denunciados sequer pelo desvio, mas tão somente pelo crime de licitação, lá no primeiro grau de jurisdição, o Ministério Público celebra acordo de não persecução penal com eles, acordos estes que já foram todos homologados, cumpridos e já tiveram a punibilidade extinta. Voltando à discussão desta ação penal, a defesa sustenta veementemente que aqui não houve absolutamente nenhum tipo de desvio de recurso público, seja em favor próprio, seja em favor de terceiro. Primeiro, porque os preços praticados, totalmente compatíveis com o valor de mercado, inclusive feito comparativo com os preços praticados em municípios vizinhos ou do mesmo porte de Serra Negra do Norte, são absolutamente os mesmos preços do contrato. Segundo, é inegável que o município necessita dos serviços de assessoria jurídica específica para o setor de licitação, de assessoria contábil, e a reforma que foi realizada no ano passado, que modificou o Estatuto da Advocacia e a lei que regulamenta a profissão de contador, reconheceu o caráter técnico dessas profissões e o caráter individual, inclusive para fins, se fosse o caso, não foi o caso de dispensa ou de inexigibilidade, mas se fosse o caso de contratação por inexigibilidade de licitação, ao passo que o comparativo feito na inicial acusatória de que o sobrepreço seria em decorrência do valor de um servidor efetivo, de um salário de um servidor efetivo, seria inferior ao valor de um escritório de advocacia ou de contabilidade contratado, não ser a melhor referência para se fazer esse tipo de alegação de sobrepreço, notadamente porque o serviço prestado pelo escritório é diferente do serviço prestado pelo servidor efetivo e muito mais amplo. E aqui não se contratou assessoria contábil e assessoria jurídica para se cobrir férias de servidor efetivo, mas sim para se prestar um serviço diverso, um serviço mais amplo e um serviço em que não se colocava em favor do município apenas um profissional para substituir eventuais férias ou eventual afastamento de um servidor efetivo. Ademais, não tendo a inicial acusatória apontado que o prefeito teria se apropriado para si de verbas públicas e não tendo o Ministério Público no primeiro grau de jurisdição dito que houve desvio em favor de terceiros, mas tão somente denunciado pelo crime de licitação, não há que se discutir aqui que o prefeito tenha desviado verbas públicas. Ele desviou para quem? Ele desviou para o próprio município, afinal de contas, enquanto perdurou a vigência do contrato, o serviço foi efetivamente prestado. Nesta linha de intelecção, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, é que neste momento processual, entende a defesa que o voto antecipado pelo desembargador Glauber Rego melhor atende aos nossos interesses processuais já manifestados, no sentido de tanto se rejeitar a denúncia em relação ao pretenso crime de desvio ou de apropriação de rendas públicas, de fato não houve, não há lastro mínimo que indique que esse fato tenha ocorrido, quanto de se reabrir a possibilidade, aí sim, sendo indiscutível o limite mínimo da pena de 4 anos, se reabrir a possibilidade de se transacionar o acordo de não persecução penal nestes autos, tal qual proposto já no voto antecipado pelo desembargador Glauber Rego. Então, portanto, entendendo a defesa que, sendo esta a posição que melhor atende aos interesses e acreditando a defesa que leva a uma solução pacífica, mais rápida desse processo, é que vem a defesa requerer que prevaleça o voto do desembargador Glauber Rego nos exatos termos em que foi proposto, no sentido de rejeitar parcialmente a denúncia e reabrir o prazo
para a celebração do acordo de não persecução penal. São essas considerações, senhora presidente. Eu agradeço muito a atenção que me foi dispensada. Pois não. Faltam os votos da desembargadora Judite, desembargador Expedito e desembargador Dilermando. Desembargadora Judite. Excelência, eu vou pedir vista desse processo, viu? Os demais aguardam? Eu aguardo o voto em Querem vista. votar? Sim? Embaixador Zeneide, Sim. senhora presidente, Sim. embaixador Gilson, eu acredito que devo querer fazer algum destaque, e depois de sua excelência... Não me foi dada a palavra, desembargador Cláudio, né? Sim, Só pois falo não, como desembargador. Então, com a palavra, desembargador Gilson Barbosa. O meu voto é pequeno, presidente, mas eu vou dar logo, porque eu tenho por hábito de esmiuçar bastante, para não estar naquelas altos e baixos das redações. Então, eu digo o seguinte no voto: trata-se de ação penal originária proposta pelo Ministério Público em desfavor de Sérgio Fernandes de Medeiros, prefeito municipal de Serra Negra do Norte, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 90 da Lei 8.666, 93, e artigo 1º, inciso 1, infine, do Decreto-Lei 201, 2017, de 67, com base no procedimento investigatório da Procuradoria-Geral de Justiça. É certo que o tratamento processual dado ao recebimento ou não da denúncia ou queixa está previsto no Código de Processo Penal, em seus artigos 41 e 395. Além dos aspectos formais exigidos para a admissibilidade ou não da denúncia, previstos nos dispositivos mencionados, necessária ainda a existência de provas da materialidade do fato apontado como delituoso e de indício de autoria. O artigo 41 do CPP exige que a inicial contenha a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Todavia, acrescido aos requisitos expostos, imprescindível afastar, no caso concreto, as hipóteses de rejeição da denúncia, apresentadas pelo artigo 395, inciso 1, 2 e 3 do Código de Processo, sendo eles a inépcia manifesta, ausência de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal e ausência de justa causa para o exercício da ação penal, respectivamente. Prima facie, observa-se não ser possível enquadrar a petição inicial de ID como inepta, uma vez que o autor, de forma clara, objetiva e concatenada, expôs os fatos e circunstâncias que supostamente relacionam a conduta do denunciado aos tipos penais esculpidos no artigo 90 da Lei 8.676 e artigo 1º, inciso 1, infine, do Decreto-Lei 2017. Também é factível o preenchimento dos pressupostos processuais, visto que presentes requisitos necessários para a existência, nascimento ou validade da relação processual para que siga regularmente. Quanto às condições da ação, sabe-se que o Ministério Público é parte legítima para a propositura deste tipo de demanda. Ademais, notório o interesse de agir do órgão ministerial, por consecutário lógico, pois, em atenção ao princípio do devido processo legal, revela-se a propositura da ação ser necessária, adequada e útil para que se realize exame de mérito quanto às imputações feitas contra o prefeito de Serra Negra do Norte. Sobre a possibilidade jurídica do pedido, nesta seara, não se deve confundi-la com a justa causa, que se identifica com a existência de indícios razoáveis de autoria e materialidade e o caráter fragmentário da intervenção penal. Compulsão dos autos, é possível vislumbrar, neste momento de cognição perfunctória,
indícios de irregularidade nos contratos 30/2017 e 32/2017, referentes às tomadas de preço número 2 e número 4 do mesmo ano, com o aparente direcionamento do certame às empresas Vitória Contabilidade e Apoio Administrativo, Sociedade Simples e Limitada, ME, e Alicom Licitações de Contratos Limitada, pertencentes a pessoas ligadas ao prefeito Sérgio Fernandes de Medeiros, ao estipular exigências específicas às vésperas do feriado de Carnaval e sem concorrentes. A suposta conduta praticada pelo prefeito, juntamente com as pessoas citadas na exordial, revela o favorecimento pessoal de alguns, além de causar dano ao erário pelo superfaturamento dos valores cobrados pelos serviços de prestação de assessoria contábil e jurídica, na ordem de R$ 21.724,84, que apenas cessou após a decisão judicial de suspensão do contrato. Em recente julgamento, proferido pelo Pleno deste tribunal, adotou similar posicionamento. E cito aqui matéria da lavra do desembargador Glauber, que me recuso a ler para não tornar tão cansativo. Ademais, o julgado que segue atesta que, além de cumpridos os requisitos formais do recebimento da inicial acusatória, somente é possível aferir ocorrência de dolo na conduta do agente e na instrução da acção penal, em verbis. Aí faço mais uma citação que me poupo de ler para que os senhores não fiquem cansados. E como também distribuir com todos os senhores a íntegra deste meu voto. Neste aspecto, prematuro seria o exame meritório, uma vez que, no presente caso, não se refuta de pronto que os fatos narrados na inicial acusatória não constituem os crimes imputados. Por conseguinte, é necessário o prosseguimento da ação para que, com a devida instrução probatória, os argumentos aventados tipicamente de mérito possam aferir ou não a presença de dolo na conduta praticada pelo prefeito de Serra Negra do Norte, em relação às imputações realizadas pelo Ministério Público. Diante do exposto, voto pelo recebimento da presente denúncia, com a consequente instauração da persecução penal, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal. É como voto, senhora presidente, e adianto mais uma vez que este meu voto foi integralmente distribuído com todos os senhores. Muito obrigado. Pois não, presidente. Senhor relator, então, desembargador Judite. Eu já disse, excelência, que eu vou pedir vista do processo. Senhora presidente. Desembargador Glauber, que tem um voto divergente. Pois é, eu já fiz o registro do voto e peço venha aí a desembargadora Judite, até mesmo para fomentar ainda mais o estudo que Sua Excelência irá fazer nos autos. Eu serei breve, senhora presidente. Então, somente para fazer alguns destaques do meu voto, e o faço dizendo que o acusado, Sérgio Fernandes de Medeiros, um jovem eleito prefeito no ano de 2016, no município de Serra Negra do Norte, primeiro mandato, que eu estive observando, que se iniciou no ano de 2017. E nos primeiros meses de sua gestão, como sabemos, a deficiência que existe nos quadros, contabilidade, assessoria jurídica, nos municípios do Rio Grande do Norte, Sua Excelência, o prefeito lá do município, ele abriu dois processos licitatórios para a contratação do pessoal de contabilidade e assessoria jurídica. E, repito, logo no primeiro ou segundo mês aí do seu mandato. E foi perfectibilizado dois contratos. O Ministério Público, lá na origem, entrou com ação cautelar
para suspender os 2 contratos e conseguiu alcançar o seu objetivo. Com isso, eu digo que o prejuízo ao erário possivelmente poderia acontecer, ele não aconteceu. Até porque nos 4 meses em que teve vigência o contrato, eles foram regularmente prestados. O valor, tem nos autos aí, é compatível com o valor do mercado, valor de um e de outro, e mais ainda, as cautelares elas deram origem a 2 ações de improbidade. E nas 2 ações de improbidade foi perfectibilizado o acordo de não persecução civil, inclusive com a participação do prefeito. Também, na origem lá, o processo penal ele teve origem e não teve e não foi dado continuidade porque foi firmado um acordo de não persecução penal eram 9 acusados, incluindo o prefeito, e com todos os outros foi firmado o acordo de não persecução penal. E aonde eu quero chegar no meu voto é que essa situação ela é diferente de todas as outras em que aconteceu aqui no nosso tribunal do recebimento da denúncia. Neste caso concreto, não há prejuízo. Primeiro, porque o valor contratado era compatível com o valor do mercado, o serviço foi prestado e, mais ainda, foi firmado um acordo de não persecução civil, tendo todo o valor sido ressarcido. E, nesse sentido, eu peço, meu voto está, embora disponibilizado, tem várias jurisprudências, eu peço permissão para fazer o destaque de uma bem atual, deixa eu encontrar aqui, na relatoria do ministro, hoje, presidente da mais elevada Corte Judicial do país, o ministro Luiz Fux, à época, compondo a primeira turma lá no COEM do STF, e tratando especificamente de um caso em que era feita a imputação da prática do crime do artigo 1º, inciso 1 do Decreto-Lei 201/67, disse Sua Excelência que, abro aspas, é certo que, como bem evidencia a fundamentação da sentença colacionada, a conduta analisada maculou os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. De toda forma, mesmo ofendidos esses princípios em concreto, a lesividade não se deu em grau suficiente para atrair a intervenção do direito penal, ultima ratio, que é, sendo suficientes para reparar a ordem jurídica violada, as sanções cíveis já alcançadas na ação popular e aquelas perseguidas na ação de improbidade em curso. Então, vejo que e tem tantas outras jurisprudências que eu faço aí relacionar ao meu voto, peço permissão para não vê-las, mas essa especificamente, que foi na ação penal 921, tramitou na STF, como disse, que teve como relator o ministro Luiz Fux, foi julgado em junho do ano 2017 e se adequa perfeitamente ao caso concreto. Então, não tem prejuízo, não há justa causa para se tenha início a persecução penal. A propósito, o tipo penal do artigo 1º, inciso 1, tem lá tipificado como conduta passível de punição apropriar-se de bens ou renda públicas ou desviá-las em proveito próprio ou alheio. Então, tem que haver o prejuízo, tem que ter o dolo específico, e aqui não se tem nem dolo específico, nem há também prejuízo. E, por conta disso, a rejeição prematura da denúncia em relação à acusação da prática desse tipo penal. Com relação ao artigo 90 da Lei de Licitações, embora tenha sido revogado já neste ano, 2021, mudança legislativa, mas esse tipo ele continua sendo benéfico ao
acusado, em face de que a mudança legislativa trouxe uma majoração aí na pena em abstrato. Então, permanece aí como passível de punição pela prática do artigo 90. E, neste caso, se adequa, se permite a possibilidade de que seja firmado o acordo de não persecução penal, caso haja a rejeição da denúncia em relação ao artigo 1º, inciso 1 do Decreto-Lei 201/67. E aí, eu me imagino que se faz justiça possibilitando que este acusado ele tenha o mesmo tratamento que os outros 8 tiveram. Então, são 9, só resta ele nesta situação, permitindo, possibilitando a ele que seja firmado o acordo de não persecução penal. Então, era este esclarecimento, desembargador Judite, eu peço desculpas aí mais uma vez por ter adiantado aqui o meu voto, Vossa Excelência tem pedido isso, mas imagino que seja este aí o resultado que deva, com todo o respeito ao relator, deva prevalecer para que se possa fazer justiça. É o meu voto, desembargadora Zeneide, senhora presidente. Pois não, então, a desembargadora Judite já pediu vista dos autos, e desembargador Expedito e desembargador Dilermando aguardam. Eu também vou aguardar. Eu aguardo o voto visto. Todos aguardam? Eu vou aguardar também o voto Pois não, visto. então fica registrado, então, pelo recebimento, desembargador relator, desembargador Gilson, desembargador Saraiva, desembargador Vigílio, desembargador João, desembargador Amilcar, desembargador Ibanez, e voto divergente do desembargador Glauber Rego. Os demais aguardarão o voto vista da desembargadora Judite. Senhor presidente, o desembargador Amilcar, ele retirou o voto aqui. Eu retirei o voto. Retirou, então. Pois Consegui não. não, Excelência, que Conseguindo. eu já declarei suspeição profissional nesse processo, Suspensa? desde o início. Pois não. A suspeição do desembargador Amauri. E assim fica proclamado. Chamo o seguinte, o mandado de segurança 08000295-40/2021, da relatoria do desembargador Vigílio Fernandes de Macedo, impetrante é Paulo Sérgio Marinho Bezerra, o impetrado é o secretário de Estado de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte. Ficou consignado um pedido de vista após o voto do relator, denegando a segurança, pediu vista dos autos do desembargador Cláudio Santos, e os demais declararam aguardar o voto vista. E o desembargador já deixou o voto posto. Eu chamo, então, o juiz Ricardo Tinoco, não é isso que ficou? Isso. Peço permissão para me ausentar da sala durante o julgamento desse processo. O doutor Ricardo vai participar. Pois não, desembargador. Doutor Ricardo? Pois não. Eu vou procurar ser bem sucinto, senhora presidente, inclusive porque as razões que escudaram a minha posição, de certo modo, já foram expostas na sessão passada, e eu não irei me alongar, porquanto eu creio que os pontos já estão bastante elucidados. Mas eu queria, muito brevemente, chamar a atenção da Corte para o fato de que, quando o desembargador Judite, salvo engano, ponderou uma solução intermediária, votando no sentido, apresentando como solução intermediária a concessão parcial da segurança, com a fixação de um prazo de 30 dias para que o processo disciplinar, processo administrativo disciplinar, fosse ultimado. Assim o fez, eu creio, e é essa interpretação que eu consegui extrair, porque a ação especial do mandado de segurança contempla, em sua causa de pedir, a discussão em torno da exiguidade ou não do prazo e da ultrapassagem ou não, da ultrapassagem do prazo, injustificada ultrapassagem do prazo previsto na lei para a conclusão do PAD.
E a análise que se pode fazer dessa causa de pedido denota que realmente essa demora na conclusão do processo administrativo disciplinar trouxe a reboque o malferimento ao direito subjetivo do servidor, que não poderia ficar sine die sem a conclusão do processo e, consequentemente, não poder exercer o seu direito à aposentação. Então, essa solução intermediária, eu creio que ela veio exatamente ao encontro da tutela dos dois interesses, tanto o interesse da administração pública, que não pode, é fato, descumprir a previsão normativa que proíbe a aposentação quando o servidor está a responder o processo disciplinar, mas também vem acolher a pretensão, que me parece justa, do servidor de não ficar adstrito a um processo e não poder exercer o seu direito sem qualquer perspectiva ou previsão de encerramento desse processo. Então, eu penso que a missão da jurisdição é buscar a harmonização dos interesses em conflito. Temos aí o interesse público de, na verdade, resguardar a administração da eventual prática de um ato de um ato faltoso, mas também há o interesse do servidor que precisa ser protegido e, portanto, a solução sugerida por Osvaldo Judite eu vejo como consentânea a essa finalidade de harmonização dos interesses em colisão, tanto o interesse público como o interesse individual do servidor. Para finalizar, e sustentando, portanto, a priori, a manutenção desse meio entendimento, ainda que possa mudar, porque creio que uma decisão colegiada precisa, de fato, estar aberta sempre ao acréscimo dos outros argumentos dos demais membros do colegiado, e eu sou absolutamente aberto a isso. Estou, portanto, lançando um voto que é suscetível de modificação, se assim for o caso, se assim for necessário e me pareça convincente. Eu gostaria de concluir essa minha intervenção falando da possibilidade, eu também creio, de se estabelecer esse prazo, ainda que tendo como alvo o secretário de administração, que ocupa o polo passivo da relação processual. E não vejo também, assim, com a devida vênia, não vejo nenhum óbice àquilo que nós poderíamos chamar de aplicação ou não da teoria da encampação, porque esse prazo de 30 dias sugerido por desembargadora Judite, ele assume, nesse caso, caráter normativo, à vista do fato de que o legislador não previu, para a situação excepcional da pandemia, nenhuma regulação de prazo, considerando essa situação excepcionalíssima. E aí, no vazio deixado pelo legislador, nós sabemos, o judiciário pode, sim, agir no sentido de suprir essa omissão normativa. E como se trata de uma natureza, como repito, sem querer ser cansativo, normativa, ela tem caráter geral e abstrato, portanto, ela se aplica a todos, se aplica ao presidente da comissão do processo disciplinar, se aplica ao secretário, e eu não vejo, portanto, como, pelo menos a rigor, perceber essa situação como um óbice à adoção dessa sugestão oferecida por desembargadora Judite. Tanto mais ainda, porque do exame que fiz sobre o processo, as informações prestadas pela autoridade apontada como coautora, elas terminam por ratificar, ou melhor, terminam por também abraçar a tese defensiva, ou melhor, a situação específica da inobservância do prazo pela comissão e, portanto, também por esse lado, eu percebo que é possível aplicar o prazo, colocando como objeto de cumprimento da autoridade impetrada. Então, seja pela natureza normativa do prazo de 30 dias sugerido pelas desembargadoras Judite, seja porque a autoridade impetrada, nas suas informações, assume a condição de um sujeito passivo da lide, que, por igual, absorve a posição subjetiva do presidente da comissão, quer dizer, agindo como se ele fosse, eu imagino que é possível, e aí, mais uma vez digo, sem nenhum caráter definitivo, eu estou aberto à argumentação,
decisão colegiada é sempre assim, eu penso, mas eu, a rigor, eu creio e sustento que essa solução intermediária sugerida por desembargadora Judite, eu penso ser o caminho melhor a ser seguido. Portanto, eu vou votar no sentido de conceder parcialmente a segurança, fixando o prazo de 30 dias para a ultimação do processo disciplinar a que responde o impetrante. É como voto, senhor presidente, pedindo desculpas pelo excesso que eventualmente tenha cometido. Muito obrigado. Senhora presidente, pela ordem, como relator, peço a palavra. Pois não. Em primeiro lugar, eu aguardei o doutor Ricardo Tinoco falar, mas e como sempre, é um prazer ouvir o doutor Ricardo, esse excepcional magistrado, um intelectual, professor da nossa Universidade Federal, mas eu quero dizer que o voto dele não pode ser tomado porque ele ocupa uma cadeira que já votou. Esse processo já é antigo, então a cadeira que ele está ocupando já proferiu o voto, e o voto foi depositado e o voto é válido. Então, eu peço vênia e o voto do doutor Ricardo, isso pode ser verificado, a cadeira que ele ocupa já foi, já proferiu o voto. No mais, senhora presidente, apenas uns esclarecimentos. Para que serve o mandato de segurança? O mandato de segurança, desde a sua origem, a sua discussão no Brasil, na década de 30, praticamente na Constituição de 34, copiando o modelo mexicano do juízo de amparo e reproduzido na lei 1533 da década de 50 e agora renovado na lei 12.016 de 2009, tem por objetivo proteger direito líquido e certo contra ato praticado com ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública ou delegatária, observado o prazo decadencial de 120 dias. Na espécie, o que ocorre? Trata-se de um mandato de segurança contra um ato do secretário de tributação e não administração, como falou o doutor Tinoco, embora o voto dele não seja considerado, né, que num requerimento de um funcionário público a um pedido de aposentadoria, simplesmente cumprindo a lei, indeferiu o pedido. Por quê? Porque a lei diz que quem responde a procedimento disciplinar, e no caso são dois, não é apenas um, são dois procedimentos que o servidor responde, não é? Ele indeferiu o pedido, esse é o ato coator. Qual é a ilegalidade praticada pelo secretário de tributação? Nenhuma, com todas as vênias. A solução, por outro lado, harmônica, sugerido pela desembargadora Judite, também não se adequa, porque aí nós cairíamos na questão da competência, e aqui não caberia a teoria da encampação. O ato praticado pelo processo disciplinar tem uma autoridade, que é o presidente. O advogado deveria impetrar o mandato de segurança contra o presidente da comissão. O secretário de tributação, no caso a autoridade coatora, não tem nenhuma ingerência sobre os atos da comissão. É um caso muito simples o que ocorre. Quando nós aqui deliberamos em plenário um PAD contra um magistrado, o presidente do tribunal não pode ser autoridade coatora. Quem vai ser o relator sorteado. O relator é que estará sujeito a um eventual mandato de segurança por um excesso de prazo, por exemplo. A mesma coisa ocorre eventualmente um processo disciplinar no CNJ. O magistrado está lá no regimento interno do CNJ de que quando instaurado o procedimento disciplinar, é proibido o pedido de aposentadoria voluntária, que é a hipótese. Não é? E aí quem está sujeito à autoridade coatora é o relator do procedimento disciplinar e não o presidente do CNJ. Não é? Então, o caso é esse, senhores eminentes desembargadores, que eu queria esclarecer. Era apenas isso, senhora presidente. Senhor presidente, eu peço a palavra, pela ordem. Pois não, desembargador. É que
não sei se foi o caso, o doutor Ricardo está acompanhando, o doutor Ricardo está acompanhando, claro. Ele acabou de votar e foi mencionado que o voto dele ele não poderia ser levado em conta, porque a cadeira já votou. Não sei se, quando se falou, o desembargador Virgílio falou que a cadeira votou, dado que o desembargador Ricardo está me substituindo, mas o voto dele foi proferido na cadeira do desembargador Glauber, não é isso, doutor Ricardo? Desembargador, de fato, eu estava a substituir cumulativamente Vossa Excelência, como continuou, e também Sua Excelência o desembargador Glauber por 10 dias. E coincidiu que na sessão passada eu votei exatamente na cadeira do desembargador Glauber, só justificando. Então, seu voto é válido, não é isso? Na cadeira do desembargador Glauber, que não tinha votado ainda. Votou, senhor. Eu acho que não, Guilherme. Eu acho que não. Você não pode, eu não posso votar 2 vezes, não pode ter assenso com 2 votos na cadeira. Se ele era titular e estava substituindo você e tirando férias, como no caso, férias do desembargador Glauber, parece que aí ele vai votar 2 vezes. Eu posso esclarecer, desembargador Hamilton, doutor Ricardo, só esclarecer, desembargador Virgílio, o doutor Ricardo estava substituindo aqui no gabinete, e na sessão em que teve a sustentação oral, inclusive hoje pela manhã, Sua Excelência, doutor Ricardo, ligou perguntando se estaria vinculado, e a minha resposta foi que sim, que ele estaria vinculado porque participou da sessão em que teve a sustentação oral. O que disse o desembargador Virgílio é verdade também, eu havia registrado o meu voto anteriormente. No entanto, eu entendo, e já tem sido objeto aqui de discussão essa questão, quando há sustentação oral, e foi o caso dos autos, o meu voto, ele teria que ser excluído do sistema. E como a minha cadeira estava ocupada por doutor Ricardo, que participou, que teve aí a presença na sessão, ouvindo a defesa, que participou do debate, registrou seu voto, eu pedindo vênia aí ao desembargador Virgílio, meu amigo, querido, que tem uma admiração e respeito, mas eu acredito que deve prevalecer aí, neste caso, o voto do doutor Ricardo. Eu, inclusive, questionar isso no processo anterior. Nós tivemos a sustentação oral e tem registrado o voto do desembargador Saraiva e do desembargador, deixa eu ver aqui. Desembargador Saraiva. Desembargador Glauber, eu me lembrei agora que, no caso da substituição do doutor Ricardo ao desembargador de Lermano, em que pese ele estar com a substituição mais, digamos assim, mais perene, que é durante o afastamento dele, o desembargador de Lermano ele não se afasta dos processos do pleno, não é isso, desembargador Maurício? Eu votei. Eu estou dizendo, ele não se afasta dos processos do pleno. Eu estou no pleno, Você no pleno participa. Estou entendendo. É como se ele, a situação que Vossa Excelência coloca, desembargador, que é como se eu estivesse substituindo o gabinete de Vossa Excelência, já tivesse votado aqui, então não poderia votar novamente aí pelo gabinete. Porque eu entendi o raciocínio. Não pelo fato de eu ter votado anteriormente, ele está me substituindo, participado da sessão com a sustentação oral e feito seu voto. Eu entendi o que o desembargador Hamilton disse. Nesse sentido, talvez... nós estamos aqui olhando aqui o regimento e tem aí o artigo 190 que diz que fica vinculado. Fica vinculado. E o que tem aqui registrado na ata é que depois da denegação pelo relator, aí pediu vista do desembargador Cláudio, e que naquela oportunidade, com a sustentação, etc., doutor Ricardo, ele disse que aguardaria o voto. Não foi isso, doutor Ricardo? E agora o senhor está trazendo um voto divergente daquele anterior? Não, eu posso esclarecer, presidente. Eu posso esclarecer. Eu me manifestei, a priori, favoravelmente ao voto, à sugestão que o desembargador Judite tinha trazido. Mas é fato que depois que o desembargador Cláudio pediu vista, todos disseram aguardar.
E, sem querer, evidentemente, me imiscuir na decisão que vai ser dada a respeito da validade ou não do voto, até porque eu me submeto sem qualquer rebuço a qualquer entendimento que for aqui colocado. Eu queria só justificar que, na ocasião da sessão passada, o desembargador Dilermando, ele votou, ele participou do julgamento. Perfeitamente. Então, eu estava ocupando exclusivamente, claro, evidente que eu não poderia ocupar duas cadeiras, eu estava ocupando apenas a cadeira de Sua Excelência, o desembargador Glauber. Apenas isso. Correto, eu Obrigado. votei. O que consta aqui é que o desembargador Dilermando, inclusive, votou divergindo do relator, não é isso? Eu votei com a desembargadora Judite. Ah, então votou parcialmente, é isso? Aquela Judite. Parcialmente. Então, eu votei e o doutor Ricardo votou na cadeira do desembargador Glauber. O doutor Ricardo não proferiu 2 votos, não ocupou 2 cadeiras, não. Eu sugiro, então, que cada um de nós votemos a respeito se é da validade ou não, em face dos fundamentos postos aí pelo desembargador Vigílio. Começando pelo desembargador Amauri, da validade ou não do voto hoje do doutor Ricardo? Pois não, Excelência. Eu penso que a matéria ficou esclarecida. Realmente, no primeiro posicionamento do desembargador Vigílio, me pareceu, sim, que havia um impedimento. Logicamente, porque o doutor Ricardo não poderia votar em 2 cadeiras, mas foi esclarecido, o desembargador Dilermando votou nesse processo. Correto. E ele está votando agora na cadeira do desembargador Glauber, porque ficou vinculado em face da sustentação e do início do voto anterior. Aliás, como ele bem disse, ele já havia votado. E apenas ele trouxe agora para esclarecer mais detalhadamente a manifestação dele, o entendimento dele sobre a matéria. Então, eu penso que, afastada aquela possibilidade do doutor Ricardo ter votado nas 2 cadeiras, ou pelas 2 cadeiras, me resta, claro, a meu sentir, que não há impedimento nenhum. Ele pode agora votar na cadeira do desembargador Glauber. Pois não. Desembargadora Judite? Também tem esse mesmo entendimento do desembargador Amauri, Excelência. Desembargador Expedito? Acompanho os que me antecederam, Excelência. Desembargador João? Senhor presidente, só para tirar uma dúvida, o desembargador Glauber votou nessa matéria? O que Márcio está dizendo... Bom, diga, desembargador Glauber. Eu havia, como disse o desembargador Vigílio, quando o voto foi disponibilizado, registrado o meu voto, acompanhando Sua Excelência o desembargador Vigílio. No entanto, eu não participei da sessão em que foi feita a sustentação oral. Estava me substituindo o doutor Ricardo de novo, que participou dos debates, inclusive registrou o seu voto. E aquele que eu havia registrado no sistema, ele foi retirado. E aí, a questão que fica, a minha percepção, é quando a gente substitui, o que o desembargador Amilcar havia colocado, você não vota na sessão em que você, no gabinete que você está substituindo, vota só no gabinete que você é titular. No entanto, a gente tem uma situação sui generis aí, né? São 2 julgadores e não 1, como acontece usualmente. O doutor Ricardo é juiz substituto, está, por conta do desembargador Dilermando, está na corregedoria, atuando na Câmara Civil. E aqui no Pleno, ele esteve me substituindo no gabinete do desembargador Dilermando, o gabinete em que é titular. Então, essa é a situação. Eu havia registrado meu voto inicialmente, foi retirado, e quem participou da sessão foi o doutor Ricardo. Isso aí, desembargador João. Senhora presidente, desembargador João, me permita, apenas para ajudar Vossa Excelência. Quer dizer que o voto depositado obriga o relator a ouvir a sustentação. Isso é impossível, que nós vimos ao longo desse tempo depositando o voto, independente de ouvir ou não a sustentação oral. Essa semana, no Supremo, o ministro Gilmar votou pelo celular. Ele estava dentro do carro dele e não ia dar tempo de chegar à sessão, ele votou pelo celular. Ele não assistiu à sustentação oral do advogado. Meu Deus, como é que... Era só isso.
Desembargador João? Realmente, só menos essa matéria é interessante, até mesmo porque é a primeira vez que ocorre isso, e é bom que a gente discuta. E agora eu digo, como o doutor Ricardo disse muito bem, nós estamos aqui para discutir e extrair a melhor interpretação do nosso regimento em relação a esse tema. O grande problema no caso específico é realmente o desembargador Virgílio. Eu, embora não concorde com o voto do doutor Ricardo, que eu estou divergindo de Sua Excelência, mas eu estou discutindo, nós estamos discutindo aqui a possibilidade dele votar ou não, é que o próprio STJ diz que o magistrado que não assistiu à sustentação oral, ele não pode votar. E nós seguimos essa orientação, entendeu? Agora, me parece que, se defeito há, seria exatamente, se eu estou apenas aqui conjecturando, era da impossibilidade do doutor Ricardo, já substituindo o desembargador Lermando, ainda que no outro órgão, se ele poderia substituir também no pleno outro desembargador, porque cria essa aparente incompatibilidade. Ou seja, ele integra o tribunal enquanto órgão fracionário, mas não integra o tribunal enquanto órgão plenário. Não haveria impedimento dele ser convocado para substituir. Isso era matéria que pode ter sido apreciada antes. E me parece que não foi. E que eu não tenho, inclusive, devo dizer, nenhum entendimento já pré-estabelecido em relação a esse tema. Nós teríamos que discutir mais detalhadamente. Agora, no caso, porque me parece, e eu votei nesse sentido, a partir do posicionamento do Virgílio, que entendia ou imaginava que ele estaria votando em 2 cadeiras, o que não é o caso. Me parece, sim, que merece uma reflexão, o fato do desembargador já convocado para substituir outro no órgão fracionário, poder também substituir outro desembargador no pleno. Isso a gente tem que enfrentar. Mas, no momento, eu não vejo, realmente, porque ele foi designado e, como tal, está na cadeira do desembargador Glauber, não está na cadeira do desembargador Guilhermano. Abstraída, volto a dizer, a discussão se poderia estar ou não, mas está, e proferiu o voto dele. Então, não há duplicidade de votação. E se houvesse, logicamente, teria que prevalecer o primeiro voto, e no segundo ele não votaria. Então, a partindo desse prisma, me parece que não há impedimento, salvo, naturalmente, se a Corte entender diferentemente, no que eu estou absolutamente aberto também para aceitar. Agora, eu penso que a discussão passa anteriormente pela designação, pela possibilidade de designação ou não, o que não foi devidamente discutido. Entendeu? Mas ele está numa cadeira que ainda não votou, o desembargador Glauber, inclusive já nós discutimos isso em outra sessão, da possibilidade de se retirar os votos daqueles desembargadores que não estavam presentes na sessão onde houve sustentação oral. Isso já houve. A partir, como eu disse, da premissa estabelecida pelo STJ em processos dessa natureza. Porque ele não assistiu, ele não pode votar. E traz, inclusive, a gente tem que discutir em relação ao processo anterior, que eu não votei, né? Mas se os que estão ausentes, que não assistiram, se esses votos vão ser computados. Porque o advogado tem o direito de fazer a sustentação para o juiz que vai julgar seu processo. Entendeu? Mas, enfim, então, o que eu considerei foi o fato de que, no caso presente, não há duplicidade de votação. Muito embora, aparentemente, haja uma duplicidade de substituição, ainda que no órgão fracionário, mas não no pleno. Esse é outro assunto que nós poderemos esclarecer no nosso regimento, voltar a debater, mas no presente momento é o que se tem. O regimento diz, mas não fala. Desembargador João? Presidente, eu fiz essa indagação porque eu inicialmente estava imaginando ou entendendo de forma equivocada que
cadeira do desembargador Glauber teria votado 2 vezes. Ele teria votado e o doutor Ricardo também teria votado. Mas ele retirou o voto. O desembargador Glauber mesmo foi quem retirou o voto. Correto. Se ele retirou o voto como titular da cadeira, o substituto teria direito de votar. E essa discussão que no caso o doutor Ricardo estaria substituindo o órgão funcionário numa cadeira e o plenário em outra, eu acho que o desembargador Amauri tocou muito bem, precisa depois se debruçar um pouquinho sobre esse tema, inclusive no aspecto regimental, para deixar isso mais claro. Mas eu, pedindo venha a meu amigo e colega de vigília, eu vou levar em consideração o voto do doutor Ricardo de novo. A possibilidade, a validade, né? Eu estou acompanhando no mérito do desembargador Vigília. Desembargador Amilcar. Senhora presidente, desembargador, me permite só para... Eu acho, desembargador Amauri, a gente precisa definir ainda, assim, a gente tem, acho já em 2 outras oportunidades, o desembargador Cláudio tem falado, está ausente aqui da sala, mas essa questão de que não estando presente na sessão e tendo o processo, a sustentação oral, se aquele voto é válido ou não. Acho que a gente precisa definir, porque o STJ, como disse Vossa Excelência, já determinou que, havendo sustentação oral, não pode, na sequência, nem mesmo na sequência, participar quem esteve ausente. Então, acho que a gente tem que definir isso aí. E fica em aberto essa outra questão. A menos que se renove a sustentação oral. Exatamente. Perfeito. Pois não, desembargador Amilcar. Senhora presidente, de início, eu nessa questão de ordem, até concordei com o desembargador Vigílio, mas depois me veio a lembrança de que, no caso da substituição do doutor Ricardo Tinoco no gabinete do desembargador de Lermano, essa sua substituição é de jurisdição parcial, tendo em vista que o desembargador de Lermano ele não está afastado das suas funções. Na realidade, ele está afastado da jurisdição na Câmara, por determinação e previsão do nosso regimento interno, que é aquele que ocupa a cadeira de as funções de corregedor, se desvincula das suas funções na Câmara a qual ele pertence. E, para tanto, é convocado o juiz para o substituir apenas nessas funções, que seria, hoje, de acordo com o nosso regimento, presidente, corregedor e vice-presidente. Nessas circunstâncias, o desembargador de Lermano estava presente na sessão porque ele não estava afastado. Ele, assim, fez presente na sessão porque não estava afastado. No caso do doutor Ricardo, quando substituindo o desembargador Glauber, ele estava substituindo face a um afastamento do desembargador Glauber por férias determinada pelo CNJ. É bom que se diga. E, nesse caso, quando ele substituiu o desembargador Glauber, ele estava em jurisdição plena, substituindo ainda nas funções, nos feitos referentes à Câmara Criminal, como nos feitos referentes ao pleno do tribunal, o que não ocorre quando ele está nas funções do desembargador de Lermano. Então, não há, nessa situação, a meu ver, como dizer que ele estaria votando na cadeira do desembargador de Lermano e na cadeira do desembargador Glauber. Então, eu acho que essa argumentação, para mim, não há como ser acolhida. Num segundo momento, que seria o fato do desembargador Glauber já ter protocolado a intenção de voto, essa situação não subsiste também pelo fato de que houve esse processo, ele não foi julgado em sessão virtual, mas sim na sessão por videoconferência, uma vez que houve protocolo de sustentação oral. Nessas circunstâncias, considera-se o momento da composição do tribunal no qual a sustentação oral é realizada. E, nesse caso, o desembargador Glauber não estava presente, como já disse, em virtude do afastamento. Quem estava presente, em substituição a ele, era exatamente o doutor Ricardo Tinoco, que, assim, seria o hábil, aliás, o habilitado para ali proferir seu voto, inclusive a ele ficar vinculado, porque o julgamento já estava iniciado com os debates. Houve uma suspensão,
momentânea pelo pedido de vista, mas aí ele continua vinculado. Então, são por essas razões que eu entendo que a questão de ordem não deve ser acolhida e deve ser considerado válido o voto do desembargador, do doutor Ricardo Tinoco. Num segundo momento, senhor presidente, eu gostaria de chamar a atenção o seguinte, eu, na sessão passada, eu não participei porque estava afastado também pelo mesmo motivo do desembargador Glauber, ele estava de férias por imposição do CNJ. Mas eu estava presente na sessão, apesar de não votar, porque tinha a ordem administrativa, e assisti à sustentação oral do nobre advogado, inclusive os debates. Lembro bem da colocação do desembargador Vigílio, quando da primeira divergência, que tem 2 óbices, que foram, inclusive, chamados a atenção também pelo desembargador Amauri, a questão da competência, que foi o motivo pelo qual o desembargador Amauri divergiu da posição, digamos assim, intermediária sustentada pela desembargadora Judite. Então, seria uma situação que poderia ser colocada em mesa também, né, na presente situação, se eu poderia ou não votar no presente processo. Eu estava presente na sessão, ouvi os debates, mas, na ocasião, eu não podia sequer participar do colegiado, pois estava afastado em virtude de férias. Era isso, senhora presidente. E agradeço e peço desculpas. Obrigada, Vossa Excelência. Desembargador Dilermano? Sim, eu já votei, né? Com relação à validade ou não do voto Sim, claro, validade Sim, total. desembargador Glauber? Senhor presidente, Eu acho que Não. eu acho que eu não participo, não, né? não, né? É isso que eu estou Não me chamando, né? Marinheiro de primeira viagem, fica assim, né? Vamos desculpando. Desembargador Gilson. Pela validade do voto do doutor Ricardo, pelas razões já expostas. Então, fica assim, consignado, né? Em face por maioria, não, por maioria. A validade do voto posto pelo juiz Ricardo Tinoco. Excelência, pela ordem, só se me permite um questionamento sobre o que o desembargador Amilcar havia comentado em relação à sua possibilidade de votar. Questão de fato, é questão de fato? Não, é pela ordem. É sobre o voto a possibilidade do desembargador Amilcar votar ou não é isso? Tanto o desembargador Amilcar quanto a senhora desembargadora presidente que não estavam presentes, né, na sessão anterior, o desembargador Amilcar levantou essa questão. Eu queria apenas compreender qual foi a conclusão da Corte sobre isso. Ainda não houve. Obrigado, desembargador Mari, peço desculpa. Na realidade, eu não estava habilitado a votar, pois afastado, doutor. Mas, na realidade, eu assisti sua sustentação oral na ocasião. Então, já está aí respondido pelo desembargador Amauri, que, graças a Deus, está me ajudando. Aliás, todos, né? Não, então, fica assim, consignado, e os votos... Mas a preocupação, Excelência, é sobre o voto do desembargador Amilcar, não é isso? O desembargador Amilcar está de férias, né? Exatamente. Porque, veja, no regimento anterior, o desembargador, mesmo que não tivesse participado da sessão, se ele se sentisse habilitado, se considerasse habilitado para votar, ele poderia votar. A partir desse entendimento do STJ, que o desembargador que não assistiu à sessão, à sustentação oral, não poderia votar na sessão subsequente. Mas, então, o impedimento que havia, o óbice que havia para a votação para o voto do desembargador, era o fato dele não ter assistido. Esse caso tem uma particularidade, é que o desembargador, embora estivesse afastado, assistiu. Então, eu penso que, examinada a matéria a partir dessa premissa, ou dessa ótica, não há um impedimento, desde que ele se sinta habilitado a votar. A Corte não pode obrigar o magistrado a votar, não é? Mas, eu acho que no presente momento não há um impedimento, porque ele assistiu. O impedimento foi afastado, porque ele estava presente, por coincidência ou não, mas ele assistiu, e somente o desembargador Amilcar
Eu penso que eles, se sentir habilitado, ele poderá votar. Não há impedimento. Ele está presente, está no exercício da sua função, assistiu à sustentação, e ele é quem vai avaliar se está habilitado ou não. Me parece, num primeiro momento, um raciocínio ainda que mais ligeiro, que seria esse o melhor caminho a se dar a matéria. É o que eu penso, senhor presidente. É com relação ao voto, porque, inclusive, consta o desembargador Amilcar votando, acompanhando o desembargador Vigílio, não é? Não é isso? Tem o desembargador Amauri, desembargador João, desembargador Gilson, desembargador Saraiva, desembargador Amilcar e desembargador Ibanez acompanhando o voto do relator, desembargador Vigílio. Apenas para reforçar, senhora presidente, eu assisti todos os debates, inclusive as colocações iniciais, foi a preocupação do desembargador Amauri, e que o desembargador Vigílio, na ocasião, após os debates, ele levantou a questão do óbice, que ele reafirmou agora, é a questão da competência na situação do processo administrativo. Isso aí foi ele, eu assisti a todos os debates, inclusive quando ele contestou a posição do desembargador Cláudio Santos, que também teria se posicionado de forma divergente, mas esse óbice da competência, ele não permite, como bem disse o desembargador Vigílio, na ocasião da sessão passada, como reafirma agora, a questão da aplicação da teoria da encampação, em que pese os argumentos firmados pelo nobre advogado na sua sustentação oral, ainda que muito bem expostos, mas é uma questão processual, que o tribunal não pode, a meu sentir, contornar tal óbice sob pena de uma decisão nula, por incompetência de órgão julgador, senhora presidente. Apenas para ficar claro que eu assisti todos os debates, me sinto habilitado para votar. Então, já está registrada a questão do voto, da validade do voto do doutor Ricardo. E acompanhando o desembargador Vigílio estão o desembargador Amauri, desembargador João, desembargador Gilson, desembargador Saraiva, desembargador Amilcar e desembargador Ibanez. E acompanhando parcialmente, em face do voto da desembargadora Judita, estão o desembargador Cláudio e o próprio juiz Ricardo, desembargador Dilermano. Está correto aí? Então, fica, então, assim, proclamado, por maioria. Desembargadora, pela hora, gostaria de pedir licença para me retirar, agradecendo a oportunidade. Pois não. Obrigada, Vossa Excelência. Prazer em vê-lo. Seguindo a ordem jurisdicional, eu tenho o terceiro e o quarto processo. O meu voto não foi. Senhora presidente, o meu voto não constou aí na votação? Um minuto, desembargador Expedito, realmente faltou. Desculpe aí, mas Vossa Excelência... Desembargadora Judite. Acompanha a desembargadora Judite parcialmente, não é isso? Pronto. Desembargador Expedito, com relação ao voto, Vossa Excelência segue o relator ou segue essa divergência parcial? A divergência parcial, Excelência. Pois não. Todos votaram, falta alguém, por acaso? Então, fica mais um na divergência parcial com relação aos 30 dias, posto no voto da desembargadora Judite. O terceiro e o quarto processos, eu passo à presidência da desembargadora Judite, em face, inclusive, de ter sido levantado um destaque pelo desembargador Amauri. Pois não, desembargadora Judite. Assumo com muita honra. É o quê? Me parece que essa matéria, o destaque, já foi objeto de discussão, e que Vossa Excelência, inclusive, pedi vista retirou desse processo para discutir, mas já foi discutido, o meu destaque já foi superado, Excelência.
Então, eu volto à presidência a Vossa Excelência, não é isso? Mas teria muita honra em transferir para a desembargadora Judite também, sem problema nenhum. O terceiro e Também o quarto muita honra processo. ficar com Vossa Excelência pela ordem. Então, desembargador Mauri, por favor, presida aí o terceiro e o quarto. Pois não, Excelência. Eu assumo a presidência com muita honra e passo a palavra a Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência pediu vista do desembargador, são dois processos, em que Vossa Excelência é relatora e o outro que o desembargador Cláudio Santos é o relator, não é isso? É o relator, exatamente. É o terceiro, o desembargador Cláudio Santos é o relator, e o quarto, eu mesma sou a relatora. A minha preocupação era se, em face da ausência do desembargador Cláudio, o processo dele poderia ser julgado. Mas ele já lançou o voto, inclusive, não há em relação ao processo dele. Mas eu passo a palavra a Vossa Excelência para identificar e relatar. Proferir o seu voto, Excelência. Porque o conteúdo são iguais, né? São iguais. Eu queria só deixar assim firmado, porque naquele momento eu teria pensado, né, lançado o voto no sentido, e hoje eu estou acompanhando o desembargador Cláudio, dizendo o quê? Inicialmente, fundamentei o meu voto no sentido de que tais órgãos dispõem de competência para determinar a providência cautelar indispensável à garantia da preservação do interesse público e da efetividade de deliberações tomadas em processos de fiscalização por eles conduzidos, dentre elas o bloqueio de bens. Na oportunidade, citei, inclusive, decisões do STF que mantinham a restrição dos bens dos particulares que contrataram com a administração pública em face do Poder Geral de Cautela da Corte de Contas. Todavia, tendo em conta, primeiro, a ausência de força vinculante das decisões proferidas pelo excelso tribunal quanto à matéria ora analisada. Segundo, as razões lançadas no voto do desembargador Cláudio Santos quanto à gravidade da medida de constrição de bens de investigados, especialmente quando decretada pelo Tribunal de Contas, que não detém poder jurisdicional. E, por último, mas não menos importante, o juízo de ponderação que fiz acerca dos direitos fundamentais proferidos, em especial o direito de propriedade, uma das mais determinantes figuras do regime democrático de direito estabelecido pela Constituição Federal de 88. Aí entendi mais prudente rever meu posicionamento sob pena de criar riscos para o ambiente institucional do nosso Estado, sendo mais evidente o de certeza jurídica, o que faço com base nos seguintes fundamentos. E aí eu estou trazendo 4 momentos que destaco no voto. O voto do quarto processo, ele está mais substancioso, mas diz exatamente o que eu estou falando aqui. Primeiro, a natureza jurídica do Tribunal de Contas, que é de órgão administrativo, técnico, de controle e auxiliar do Poder Legislativo, quando no exercício do controle externo. Ou seja, sua função institucional está atrelada ao controle dos gastos públicos, não se tratando, portanto, de órgão de regulação ou fiscalização da vida privada. Ele não julga pessoas. Nesse ponto, cito o entendimento exposto no informativo 787 do STF, quando do julgamento do mandado de segurança 33340, Distrito Federal, da relatoria do ministro Luiz Fux. O voto está disponibilizado e eu vou me abster de lê-lo, mas está aí posto e já está há algum tempo disponibilizado para os colegas. Segundo, o sistema administrativo adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, que é o sistema inglês, ou de unicidade de jurisdição, o qual defende, em resumo, que somente o Poder Judiciário tem jurisdição em sentido próprio. Ora,
Se o direito brasileiro não admite a jurisdição administrativa, reservando a função jurisdicional exclusivamente ao Poder Judiciário, entendo que o Tribunal de Contas, ao impor medidas preventivas e sancionatórias diretamente a particulares, acaba por invadir campo de atuação reservado ao Poder Judiciário, haja visto não existir previsão legal, muito menos constitucional, conferindo a órgão administrativo, como é o Tribunal de Contas, o papel de dispor sobre o patrimônio de particulares. Tanto é assim que no desenho infraconstitucional da matéria, o diploma regulamentador, que é a Lei 8443 de 92, ao tratar das medidas cautelares, preceitua em seu artigo 61 que, mesmo em relação aos responsáveis julgados em débito, o Tribunal de Contas deve solicitar ao Poder Judiciário, por intermédio da Procuradoria do Estado ou do Ministério Público, o implemento da indisponibilidade de seus bens. Eis o teor do dispositivo, que, como é pequenininho, vou dizer, o Tribunal de Contas, o Tribunal poderá, por intermédio do Ministério Público, solicitar à Advocacia Geral da União, ou conforme o caso, aos dirigentes das entidades que lhes sejam jurisdicionadas, as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito, devendo ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e sua restituição. Seguindo o mesmo raciocínio, destaco o entendimento do STF no sentido de que, artigo 1º, 71, parágrafo 3º do artigo 71 da Constituição Federal, não outorgou ao TCU legitimidade para executar suas decisões, das quais resulte imputação de débito ou multa, e a competência para isso é do titular do crédito constituído a partir da decisão, ou seja, o ente público prejudicado, segunda turma, do ministro Gilmar Mendes, em 8/2/2011. Portanto, sob quaisquer prismas que analisam a matéria constitucional ou infraconstitucional, chegam a uma única conclusão. As decisões do Tribunal de Contas que determinam a imputação de débito, que é ressarcimento ao erário, ou apliquem multa, não são dotadas de autoexecutoriedade. Elas terão eficácia de título executivo extrajudicial e podem ser executadas por meio da respectiva ação de execução, conforme dispõe o parágrafo 3º do artigo 71 da Constituição Federal, que está aí posto. Terceiro, não há como se invocar a aplicação da teoria dos poderes implícitos. Isso porque, conforme brilhantemente ressaltado pelo ilustríssimo desembargador Cláudio Santos, em seu elucidativo voto proferido no mandado de segurança número tal, entre aspas, a teoria dos poderes implícitos, que confere o poder geral de cautela aos tribunais de contas, pressupõe, antes de tudo, que tais cortes o exerçam dentro do feixe de competências que lhe foram otorgadas pela Constituição Federal, não se admitindo que, a pretexto de se valer de tal faculdade, acabem, como no caso, por usurpar competência alheia, agredindo de forma oblíqua o princípio da separação dos poderes em última instância, por mais que se realce a importância dos tribunais de contas, como atualmente não lhes é permitido operar fora das balizas traçadas pela Constituição Federal. Nesse contexto, tenho que o rol de competências constitucionais do Tribunal de Contas resta estabelecido taxativamente nos artigos 70 e 71 da Carta Magna, e dentre as quais não se sobressai qualquer autorização para impor cautelar de bloqueio de bens de particulares. Ao analisar as atribuições no que importa para o caso, destaco o que dispõe o inciso 2º do artigo 71, que define ser competência do Tribunal de Contas
aspas, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Aí fecho aspas. Nesse contexto, primeiro vejo que são jurisdicionados do Tribunal de Contas os agentes públicos integrantes da administração, que são os administradores, e os particulares que atuem como delegados responsáveis pelo exercício da função de gerir recursos públicos, que são os demais responsáveis. Não há, no texto constitucional, qualquer referência a julgar contas ou em agir sobre quem seja agente privado externo, na condição de simples contratado do poder público. Os particulares contratados, apesar de terem interesse na avaliação dos atos e contratos dos quais decorrem seus pagamentos, não podem ser confundidos com o responsável pelas despesas. A responsabilidade sobre tais verbas, sob o ponto de vista das normas de controle, recai sobre o gestor dos recursos públicos e não sobre quem as recebe como agente privado. Segundo, a limitação da jurisdição do Tribunal de Contas aos gestores de recursos públicos é coerente com outro contorno da ação do órgão, qual seja o alcance que suas decisões podem exercer sobre a execução de contratos, eis que a Constituição conferiu à Corte de Contas poderes para determinar autonomamente a sustação apenas de atos unilaterais, não estendendo esse poder aos contratos. Isso porque a prerrogativa de sustar contratos foi reservada ao Congresso Nacional pelo artigo 71, parágrafo 1º da Constituição Federal. E a Constituição também, nesse aspecto, adotou o modelo segundo o qual a jurisdição de contas não pode invadir a esfera de direitos de particulares. Nesse caso específico, como os contratos representam atos bilaterais que contam com a anuência do particular para a sua constituição, eles ficaram fora do campo de atuação direta dos tribunais. Ressalto, não estou defendendo a ausência do poder geral de cautela do Tribunal de Contas, mas sim a existência de limites. Da mesma forma, não estou afirmando que o particular ficará imune ao controle estatal, pois, para tanto, existe um vasto aparato institucional com competência para buscar no judiciário o ressarcimento ao erário e a punição de quem, como agente privado externo, tenha praticado irregularidades, tanto no âmbito civil quanto no penal, mas sempre pela via judicial. Assim, se ao longo do processo de fiscalização for constatada irregularidade envolvendo particular, caberá ao Tribunal de Contas representar o poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados, conforme o artigo 7111 da Constituição Federal. Registro por oportuno trecho do voto do ministro Marco Aurélio, proferido no mandado de segurança 35506, em 25 de 6 de 21, que está em consonância com o meu pensar. É um voto extenso, mas Vossas Excelências estão vendo aí, não é, para ser mais sintética, e finaliza lá, no final do voto, diz assim, e eu estou chamando sempre o que importa de maior relevo, bem em negrito. As normas a versarem sobre funções e atribuições do Tribunal de Contas, artigo 70 e 71 da Constituição Federal, mostram-se claras. Não se pode concluir estar autorizada a imposição cautelar de bloqueio de bens e desconsideração da personalidade jurídica a particular contratante com a administração,
É inadequado evocar a teoria dos poderes implícitos no que o cabimento pressupõe vácuo normativo. Somente se a lei maior não houvesse disciplinado o exercício do poder sancionador do Tribunal de Contas, seria possível a observância da teoria. É um voto extenso e está também aí disponibilizado para os colegas. E, por fim, o quarto, apenas a título, registro que, no campo do processo de tomada de contas, o órgão auxiliar do Poder Legislativo, igualmente, não analisa a existência do elemento subjetivo decorrente de ato de improbidade administrativa, seja ele o dolo ou a culpa. O que ele faz é o julgamento técnico das contas a partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apura a ocorrência de irregularidades de que resulte dano ao erário, proferindo o acordo em que se imputa o débito ao responsável para fim de se obter o respectivo ressarcimento. De tal modo, o tribunal, em referência ao exercer suas atribuições, a. Não analisa a existência ou não de ato doloso de improbidade administrativa. B. Não profere decisão judicial declarando a existência de ato ilícito, doloso ou culposo, não havendo contraditório e ampla defesa plenos. Assim sendo, em que pesa a importância das competências constitucionais do Tribunal de Contas e a terminologia utilizada pela Constituição Federal, quando posto no artigo 71, inciso 2, fala em julgar. Não se trata de atividade jurisdicional. O termo julgar é utilizado no sentido de examinar e analisar os gastos. Desse modo, tenho que a função do Tribunal de Contas é atuar no controle externo da administração pública, na forma dos artigos 70 e 71, normas de reprodução obrigatória. Não lhe cabe, portanto, impor medidas restritivas de direito a particulares externos, mesmo quando decorrentes de ilicitudes envolvendo a administração, do que concluo que existe, de fato, violação a direito líquido e certo da impetrante. Ante o exposto, acompanho com todas as vênias o voto do eminente relator, concedendo a ordem para declarar a ilegalidade do ato de decretação de indisponibilidade de bens pelo Tribunal de Contas do Estado, é como voto, senhor presidente, cujo conteúdo está posto lá no quarto processo em que eu sou a relatora. Não, pois não, vereadora Zeneide. Senhor presidente, pela ordem. Só um momento, vereador Lermando. Eu virei Vossa Excelência com muito prazer, mas aqui eu consultei agora o desembargador Cláudio Santos, e ele me informou que não havia declinado da presença para o julgamento desses processos. E me disse que ele quer votar, ainda que já tenha lançado o voto dele, mas ele quer fazer a sustentação dele, principalmente no voto do processo que ele é relator. Então, me parece que isso, eu não quis interromper a desembargadora Zeneide, até mesmo porque o voto dela já ficou bem explicitado, apesar de também já estar disponibilizado, e não trouxe qualquer problema em relação ao desembargador Cláudio Santos, porque, na verdade, está acompanhando o desembargador Cláudio Santos, mas ele quer fazer a sustentação dele, do voto dele, também por videoconferência. Então, de maneira que eu tenho que suspender o julgamento, né, até mesmo porque há divergências, pelo menos em intenções de votos já manifestados, e a matéria, naturalmente, vai ter que ser debatida com a presença do desembargador Cláudio Santos. Então, eu peço desculpas até, mas é porque, de qualquer forma, nós tivemos o prazer de poder ouvir o voto da desembargadora Zeneide. Doutor Lermando, Vossa Excelência queria fazer alguma ponderação? Não, tudo bem, Excelência. Com essa colocação de Vossa Excelência, é que eu ia pedir vista, né? Sim.
Mas vamos ver o desembargador Cláudio, né? Eu ia pedir, mas aí eu acho que é importantíssimo, então tem que falar que é um direito dele, não é? Vamos aguardar, né? Então, eu Suspende passo, o julgamento. então, eu que agradeço, Bador. Devolvo a presidência da desembargadora Zeneide. E o quarto desembargador Maurício? Não sem antes, excelência. Sim, o quarto eu vou passar a presidente para a excelência, mas eu vou pedir autorização para me ausentar momentaneamente, mas até a sessão já está no fim. Se houver tempo, eu voltarei ainda no decorrer da sessão, mas pediria autorização com a excelência e acordo para me ausentar momentaneamente. Senador Maurício, só um minutinho. Só um minuto. Pois não. Vossa Excelência está suspendendo o julgamento do processo 3 e do 4. Isso, dos dois, que são julgados simultaneamente. O desembargador Cláudio Santos e o 4 é o relator, a desembargadora Zeneide. Isso. Exatamente. Isso. Esse também fica? Também, os dois. Os dois. Porque são julgados simultaneamente, né? É a mesma matéria. É a mesma. Não é isso? Pois Então, não. ok? Devolvo ao presidente Badora Zeneide com a renovação do pedido para me ausentar. Ok. Pois não, presidente. Fique à vontade. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Aí encerramos assim a sessão jurisdicional, não é? E vem a pauta administrativa, portanto. Iniciando com o voto de pesar, não é, pelo falecimento do nosso professor, não é, Edgar Smith, Edgar Smith Filho, esposo da nossa desembargadora Célia Smith. Todos concordam que aconteceu no dia 21. Eu perguntaria a Márcio se tem algum expediente. Tem expediente. Pois não, pode dizer. E tem uma correspondência do excelentíssimo senhor desembargador Deusdete Maia. Senhor presidente, com imensa satisfação, agradeço a moção de congratulações aprovada na sessão do Tribunal Pleno dessa Corte, realizada no 6 de outubro próximo passado, em razão do transcurso do meu natalício. Peço estender o presente agradecimento aos demais membros desta egrégia Corte. Atenciosamente e somente, excelência. Pois não, obrigado, Márcio. E na pauta administrativa tem a autorização de contratação temporária de pessoal, que é a contratação de 5 analistas de sistema para a CETIC. Todos concordam? Todos receberam, inclusive, foi dito pela presidente. Todos concordam? De acordo? Pois não. A segunda é submeter para a deliberação do Pleno a ata da reunião do Conselho de Medalha, biênio 2019-2020, que indica a concessão da Medalha do Mérito do Gabinete de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça, em conformidade com a Resolução 13/2016. Todos concordam? Presidente, e os agraciados? Olha, o que me foi posto pela presidência foi só isso, não vieram. Talvez seja uma oportunidade posterior, que realmente eu perguntei. Presidente, pela ordem, seria razoável que nós tivéssemos acesso aos nomes, pelo menos. Pois é. Então, concordam como? Ficar para a próxima e já... Para a próxima. Então, fica para a próxima essa deliberação com relação à ata da reunião. Porque realmente nem veio a ata para eu ver, e só tem isso, tá bem? Então, a gente retira de mesa e fica para a próxima oportunidade, não é isso? Certo. Todos concordam? E o seguinte é a minuta de resolução que acrescenta o inciso 6º, parágrafo 1º do artigo 2º da resolução 67 do Tribunal, que foi de 10 de março de 2012, e essa com relação ao NUGEP-NAC, então, e principalmente ao NAC, que é o Núcleo de Ações Coletivas, que acresce e expressa previsão de atribuição ao núcleo na implementação de protocolos para a solução consensual de conflitos nos processos coletivos que estiverem afetos ao NUGEP-NAC, que inclusive também a presidência,
a assessoria da presidência disse que tinha encaminhado para todos os gabinetes. Todos concordam? De acordo. Próximo. Então uma ficou para a próxima oportunidade, e essa aqui foi todos a unanimidade ficou definido. Me dê aqui o número. Propostas. Alguém tem propostas? Desembargador Maurício saiu. Desembargadora Judite, tem alguma proposta? Não. Desembargador Expedito? Não, Excelência. Desembargador João? Sem proposta. Desembargador Amilcar? Sem proposta, senhora presidente. Desembargador Dilermano? Não tem. Desembargador Vigílio? Tem propostas. Glauber Rego, desembargador? Então, somente parabenizar a Vossa Excelência aí pela condução dos trabalhos aí, desembargadora Zenilde. Eu tive muitas Sem mais. ajudas, graças a Deus, né? E desembargador Gilson? Nada, Gilson. Alguma proposta? Nenhum. Então, não havendo nenhuma proposta, né? Encerramos essa sessão de hoje, pedindo muitas bênçãos, pedindo muita saúde para todos nós, não é? E que a gente possa estar aqui muito em breve, presentemente, para a gente matar a saudade que nos alimenta, né? Eu quero também fazer aí o registro da Marne, que está presente através da juíza Tatiana Sokolowski. Obrigada a todos, fiquem com Deus e até a próxima.